agora com você de fundos imobiliários. Como é que tá, na sua visão, o mercado e quais são os fundos imobiliários que você tem comprado mais nos últimos meses? Boa. Fundo imobiliário, a gente fala que subiu, né? Mas na verdade eles nem subiram, eles só voltaram pro normal. Sim, só voltaram para próximo do valor patrimonial. Só E muitos nem voltaram, né? Exatamente. E, assim, é óbvio que em momentos de crise e tal, que tudo fica descontado, você tem que correr atrás daquilo que tem maior custo de oportunidade. Sim. Os Quem fundos chega antes bebe água limpa, né? Exatamente. Vamos lá, fundo imobiliário. Primeiro que a gente tem que entender para que serve. Gerar renda. Então, se você está no momento em que você quer gerar renda, ou você acredita, como eu também acredito, que uma carteira que tem fluxo de caixa entrega maior rendimento no futuro, porque quando você tem fluxo de caixa, principalmente no Brasil, que a gente vê oportunidade o tempo todo, eu aporto R$ 500 todo mês. Então, todo mês eu tenho lá R$ 500 para aportar. Entrou o Banco do Brasil oportunidade, R$ 18, tenho R$ 500 para aportar. Se eu construir uma carteira que não vai abater muito a minha rentabilidade, mas que aumenta o meu fluxo de caixa para 2.000, pô, eu tô continuando aportando R$ 500. Só que no momento da oportunidade lá, porque eu tô fazendo isso durante 30 anos, não é só agora, durante 30 anos. Paulo, uma oportunidade bem aproveitada transformou o Luiz Barsi em bilionário, né? Exato. Então, se a gente tem um fluxo de caixa muito maior para poder ficar aproveitando mais vezes de oportunidade, faz sentido ter pelo menos um pedacinho da carteira em fundos imobiliários, que ele cumpre essa obrigação. Só fazendo um disclaimer do porquê que eu acho que tem que ter um pouquinho de fundo imobiliário na carteira. Não é só porque eu não vivo de renda, então não vou ter fundo imobiliário. Fluxo de caixa é importante. Então, dentro dos fundos imobiliários, se eu acredito que eles estão em oportunidade ainda ou não, eu fiz uma palestra em Lavras, em Minas Gerais. E aí, a forma mais fácil de explicar a possibilidade de uma pessoa aposentar é comparar o que ela vai contribuir com o INSS e o que ela, se não contribuir com o INSS, comprar só de fundo imobiliário, que é muito fácil. Aluguel é fácil. O fundo imobiliário é o tipo de ativo mais fácil de entender. E aí, todo mundo fica assustado, né? Aí eu comparei alguns dados de 2019. Eu peguei a HGLG, que é o mais famosão, ninguém tem dúvida que é bom. É tipo o Itaú, ninguém tem Sim. dúvida que é bom. Todo mundo sabe. Peguei HGLG em 2019. Tava pagando 5,12% de yield. Tava bom? Baixo, bem baixo. Tava top demais, André. Sabe por quê? 2% taxa Selic. Nós estamos mal acostumados. Sim, é. Nós estamos mal acostumados, tá vendo? É isso aí, ó. A gente tem 5 anos que nós estamos assim, que até eu esqueço. Pô, fundo imobiliário... 2% Selic foi algo milagre... Pontual, né? Pontual que não volta nunca mais. Aí o preço subiu lá, absurdo. O PVP do HGLG tava de 1,52. Então é tudo sobre o momento de mercado. No momento, a gente já tem 5 anos, pô, a taxa Selic subiu para 13,75, começou a recuar para 12, voltou para 15. Então a gente tá 4, 5 anos exigindo dos fundos imobiliários 10%. E isso, para os fundos imobiliários, coloca a cotação deles lá para baixo. Sim. Porque não é natural na economia real um imóvel pagar tanto. A gente tá investindo em imóvel. 4% ao ano tá bom já. Então, se você compara isso com aluguéis reais, pô, Não, uma baita não diferença. tem como comparar. Não tem como comparar. Então, o fundo imobiliário, sim, na minha opinião, tá descontado. Tem muito, inclusive, avaliação de laudos de avaliação que vai provar isso que eu tô falando agora. Todo mundo tá falando que fundo imobiliário tá caro. Os laudos de avaliação desse ano vão provar isso, porque vão reavaliar os imóveis. Você vai ver vários imóveis valorizando aí muito acima da inflação. Se você começa a avaliar fundos imobiliários que têm contratos atípicos, os que têm contrato atípico é muito bom para perceber isso. Por quê? O contrato atípico, ele ajusta o aluguel só pelo IPCA. Então, ele tem uma regra que ele não pode chegar assim, Carol, você tá me pagando R$100, R$1.000 de aluguel, eu vou ajustar pelo IPCA que foi 5%, então a partir de agora você vai me pagar 1.500, beleza? Beleza. Eu não posso chegar para você e falar assim, Carol, todos os aluguéis da vizinhança subiu de 1.000 para 1.200. Então, eu não quero ajustar só o IPCA, eu quero subir para 1.200 também. O contrato atípico não dá essa permissão. Ele só pode ajustar pelo IPCA. Por que eu falei que é bom a gente avaliar fundos imobiliários com contratos atípicos para ver se a economia real tá boa ou não? Porque dá disparidade de preço. Como eles não conseguem ajustar aluguel, o aluguel da economia real fica R$30 por metro quadrado, e os logísticos, falando dos logísticos, e os de contrato atípico tá 24, ou seja, subiu muito mais do que o IPCA, subiu muito mais do que a inflação. Então, a economia real, e eu tive uma conversa com o Pedro, que foi o gestor do GGRC. A gente fez uma live lá, eu tive uma conversa com ele, com os alunos e tal, a gente fez um monte de pergunta para ele, e ele falou assim, cara, Léo, tô muito animado, sabe por quê? Tô conseguindo comprar alguns ativos com emissão de cotas e tal, e eu acredito que vamos produzir um retorno muito grande, porque a economia real hoje, ela não é a mesma coisa do que você vê na telinha aí no home broker, Sim, não. exato. A economia real hoje eu tenho que pagar valor patrimonial um pouco acima do valor patrimonial, e as cotas estão a 0,80, 0,89, 0,95. Então eu acredito que os fundos imobiliários vai render muito para os cotistas em geral. Então sim, fundo imobiliário, na minha opinião, está descontado. Não é assim um desconto como a gente tinha em novembro. Quem encheu a mão lá, tá tendo rendimento em yield on cost de 14% Pegou a mão de renda. pesada. É absurdo. E muita gente, por estar mal acostumado de receber muito dos fundos imobiliários,
Acho que tá já no valor justo, mas não tá. Na minha opinião, muita gente vai se arrepender de não ter enchido um pouquinho a carteira de fundo imobiliário. Por quê? Quando, vamos supor que você faz uma carteira focada em ações, e aí depois de 15 anos, 20 anos, você quer fazer a transição para geração de renda, porque as Sim. ações não dá pra você Exato, não dá pra você viver de renda. E eu não tô falando isso porque, o Léo é contra ações. Não, 50% da minha carteira é de ações. O Décio Bazin viveu isso. Foi o cara que criou o preço teto. Tem um livro lá, Faço Fortuna com Ações, depois vocês leem. Ele falou isso. No final da minha vida, eu que tenho muito patrimônio, tive que trocar ação pro fundo imobiliário. E a filha dele fez a mesma Não coisa. é previsível os pagamentos também, né? E não é estável. Você tem que ter um patrimônio muito maior para ganhar uma aposentadoria. Então, o fundo imobiliário faz sentido sim, tá barato. E aí, passando para a segunda pergunta, qual é o fundo imobiliário que eu mais estou comprando agora? Eu estou concentrando meus aportes em fundos imobiliários atrelados ao IPCA. Por quê? Fundo de papel atrelado ao IPCA é como se eu estivesse comprando um tesouro direto lá no IPCA+, só que eu compro rendendo mais, atrelado a uma garantia e com potencial de desconto. Isento de imposto de renda, né? Isento de imposto de renda, não tem como, né? CPTS é um exemplo, né? Não vê o benefício, né, cara? É muita coisa. Por exemplo, CPTS é um exemplo, REC-R é um exemplo, PORD 11 é um exemplo. Tem vários bons fundos. Tem o Vigip, que é um bom exemplo também de fundo atrelado a IPCA, que tá descontado. Você vai lá, vai comprar, por exemplo, vou pegar o CPTS. Vou pegar o Vigip, que é 100% IPCA, porque o CPTS tem um pouquinho de outras coisas, mais um hedge fund. Tem. Mas tem muito IPCA também. Mas vou pegar o Vigip, que é 100% IPCA. Ele tá com PVP de 0,89. Quando você entra lá no site do Tesouro Direto, você vai baixando lá, você vai, eu vou investir em IPCA mais 7,9, que é o 2029, para igualar as durations. Eu vou receber IPCA mais 7,9. Aí tá lá o preço do valor unitário. Eu tenho que pagar 136 para ter esse título. Você compra um pedacinho do título. Ah, não, eu quero pagar só R$80. Não, tem que ser 136, você não tem desconto. PVP lá é de 1. Quando você vai pro fundo imobiliário, ele vai render IPCA mais 9, 10 e... Quanto que tá o título? 130. Ah, mas agora tá descontado, você pode comprar 100. Então você ganha mais rendimento e ainda compra descontado. E esse é o potencial de valorização com marcação ao mercado. Então, uma parte da minha carteira agora está sendo destinada, a parte de fundos imobiliários, um pouco dos aportes vai ser para fundos atrelados a IPCA. Na minha opinião, os dois melhores, nesse caso aí, é PORD e REC-R 11. São os dois O REC-R 11 subiu muito, né? Eu falei muito ele no meu canal. Muita gente falava, REC-R 11 tá maluco. Cara, subiu pra caramba de dezembro pra cá. Uns 30%. E fundo Muita de papel, coisa. subir 25, 30% é muita coisa. Marcação de mercado, né? Exatamente. Marcação de mercado. E fundo de tijolo que eu tô comprando pra caramba é o GGRC 11. Na minha opinião, De logística, né? De galpões. de logística, isso. Tijolo, galpão logístico. Cara, eu... Tá pagando um dividendo alto o GGRC 11, né? Pra 12, média do mercado 12, de logística, paga bem acima, cara. Se você fizer uma E tá, conta... e tá descontado, né? Se você fizer uma conta de valor patrimonial, porque assim, tem muita gente que esquece de fazer essa conta. Você vai lá e vê, tá pagando 12% de dividend yield, mas é 12% de dividend yield descontado 0,9. Então, na verdade, se ele tivesse com PVP de 1, que é o nosso objetivo, chegar no PVP de 1, que aí eu quero valorização também nos imóveis, na verdade ele ia estar pagando 9, 8,5. O GGRC não, ele paga 11%, 10,5% sobre o patrimonial. Hoje, sobre o de mercado, tá pagando 13%. Tá pagando bem. E aí, qual foi a estratégia que o GGRC fez que eu achei genial? O GGRC não era um fundo exemplar, não, em 2017. Ele nasceu em 2017. Até 2021, ele foi um fundo ruim. Trocou a gestão, e aí o Pedro veio, se eu não me engano, ele passou 1, 2 anos fazendo reestruturação da carteira. Vendeu um imóvel ruim, quitou alavancagem, fez reestruturação de inquilinos, parará. Em 2023, 2024, ele começou a comprar ativos, que é assim que o fundo imobiliário cresce. Claro. Então ele tava jogando mais na defensiva, que era melhorando o portfólio, e depois ele foi jogar mais no ataque mesmo, comprando fundos imobiliários, comprando outros ativos, que é o que o HGLG faz, o BTLG faz, o XPLG faz, enfim, todos os fundos de logística fazem. E aí ele usou uma técnica muito boa, porque a gente tá há 5 anos com fundo descontado. Não tem como eu subscrever. Porque fundo descontado, PVP descontado, se eu fizer uma subscrição, quem que vai comprar? Exato. Né? Exatamente. Se eu fizer a subscrição a R$9 e no mercado tá vendendo a 8, Vai jogar pra baixo. Não tem não por que faz comprar. sentido. Abaixo do valor patrimonial não faz sentido. Não faz sentido. Então, não dá pra fazer essa técnica. Segunda técnica, pegar dívida pra poder comprar imóveis. Já tinha uma alavancagem de 15%. Taxa de juros, 15%. Não dá. Não faz Muito sentido alto, também. também não Então, o faz que eu vou sentido. fazer? E aí eu acho uma ideia genial. Não foi o GGRC que criou essa estratégia, mas foi o primeiro a executar assim com maestria. Que foi comprar imóveis através de subscrição. Então, eu faço uma subscrição patrimonial. A Carol, o André, o Léo não vai comprar. Nós não somos bobo. Só que eu vou lá no dono de um galpão. O último galpão que ele fez isso foi do VTLT. Um galpão que é alugado para Renault.
E o VTLT só tinha um galpão da Renault. Então, olha o poder que o VTLT dá pra Renault. Quando for renegociar, você só tem esse, eu vou ser forte. Exato. Se tá num portfólio que tem 40 imóveis, tem mais poder de barganha, né? E aí o GGRC chegou lá no fundo, no VTLT, e falou assim, ó, eu quero comprar seu galpão, quer vender? Quero vender, preciso diversificar mais meu portfólio. Só que eu não vou pagar em dinheiro, eu vou pagar em cotas de GGRC, serve pra você? Aí ele falou assim, como assim? Eu vou fazer uma emissão, a minha cota no patrimonial vale R$11, eu faço a subscrição, te entrego cota, você me entrega o imóvel. Serve pra você? Serve. E aí ele tá fazendo um monte de compra assim. É bom demais, sabe por quê? Primeiro, ele emite as cotas, mesmo estando a 9 e pouco, 10 a 11. Nós já temos ganhos aqui, porque é Sim. como se a gente estivesse comprando um imóvel com dinheiro que a gente nem tem. Só que sem alavancagem. Então ele vai lá, traz o galpão, entrega as cotas, aumentou o portfólio no valor patrimonial, sem fazer dívida. Traz limpo. Perfeito. Fundo crescendo pra caramba.